Olá, você vai acompanhar agora uma entrevista muito boa que eu fiz com o Emerson Bizan e a Carol Feltran sobre corrida, práticas esportivas e os cuidados com a saúde. Porém, nós tivemos um problema técnico no áudio e nós só percebemos depois que nossos entrevistados foram embora. Você pode até reparar nos outros episódios aqui da série que o áudio está perfeito. Mas para que você não fique sem esse conteúdo maravilhoso, a gente vai disponibilizá-lo para você. Espero que você aproveite o máximo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa da Momento Diabetes. Este é uma série que nós estamos gravando para comemorar o aniversário de 9 anos da Momento Diabetes, que será comemorado em junho. Então, quero que você fique aqui com a gente até junho e depois também, para a gente poder conversar muito sobre diabetes, mitos, verdades. E hoje o nosso tema é corrida, esportes, atividade física. E eu tenho a alegria de receber aqui comigo hoje no estúdio, em Taubaté, dois maratonistas de quem eu gosto muito e que tem muita história para contar. Uma delas é Ana Carolina Feltran. Falei certo, né, Carol? Posso fazer Feltran? Falou certinho. Então, já me entreguei aqui. Carol, ela é enfermeira, ela também está estudando para ser dentista, né? Está fazendo odontologia, enfermeira há mais de 20 anos e é maratonista, já correu 2 maratonas e nós já treinamos juntas também. Carol, já falo com você, porque agora eu quero apresentar também Emerson Bizan, maratonista com longa estrada aí, né, Emerson? Vamos falar sobre isso. Ele é profissional de educação física e tem diabetes tipo 1 há mais de 30 anos, né, Emerson? 30 anos. Olha só que jornada. É um orgulho, uma alegria para mim recebê-los, porque nós estamos incentivando muito a prática de atividade física. Eu quero que você pense com muito carinho. Qual é o esporte? Qual é a motivação para você mexer o seu corpinho? Sejam muito bem-vindos, Carol e Emerson. Que bom ter vocês aqui. Carol, como que a corrida entrou na sua vida? Letícia entrou em 2020. Eu, sedentária ao extremo, extremo. Meu marido me chamou para correr, ele sempre fez, né, atividade física. Nós vamos lá, consigo correr. Aham. Gente, corre 200 metros, quase que de arrasta. Não, fui de arrasta. De arrasta por cima. Quase fui de arrasta. Sentei, nossa Deus, vi o mundo girar. E aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa da minha vida. Tem que fazer alguma coisa. Aí comecei na praça perto de casa, comecei a fazer minhas caminhadinhas, e aí foi. Aí, em 2021, final de 2021, outubro, eu fiz a minha primeira prova no serviço. Era uma prova na escola de especialista em Guará. Tava começando aquela transição de voltar, de virar normal, voltar ao normal, porque você sabia da pandemia, sabe? E aí eu lembro que eu falei, vou fazer inscrição. Nunca tinha feito nada, né? Já dava meus trotinhos. Olhei assim, tinham 3 medalhas. Tinham poucas pessoas, porque era só interno, tinha umas 20 mulheres, mais ou menos, 20, 25. E era uma medalha. E eu falo que é a minha medalha mais expressiva. Eu olhei e falei, gente, eu nunca ganhei uma medalha na minha vida. Mas pensei comigo, é um sonho distante. Fiquei em segundo lugar. Aí eu falei, olha, da primeira. Aí, da partir daí, entrei numa assessoria no final de 2021 e aqui estou. Que legal. E você não era enfermeira? Você já era enfermeira, tem mais de 20 anos de profissão. E você nunca tinha pensado em correr, então seu marido dá essa cutucada em você. Hoje vocês correm juntos, né? Eu obrigo ele. Eu brigo, ele é pedal, né? Eu obrigo ele. Obriga nada, o marido dela gosta de coquetão, é? A história do Emerson é um pouco mais antiga, né, Emerson? E diferente, né? Porque eu sempre tive uma vida muito ativa, uma vida que sempre pratiquei todos os esportes, mas nunca fui atleta de nenhum esporte, né? Sempre era mais ou menos em cada uma. E quando eu estava na faculdade de educação física, meu primeiro aluno foi meu pai, comecei a dar umas primeiras corridinhas para acompanhá-lo. E no meio dessa história, ele treinando para a primeira São Silvestre dele, eu fiz um diagnóstico de diabetes tipo 1. E aí aquela velha dúvida, né? Se a gente pode fazer atividade física com um diagnóstico de uma doença autoimune, incurável, de controle complicado. O médico não só falou que eu poderia, como deveria fazer atividade física para ajudar no controle. Bom, escolhi a corrida como meu esporte de bolso, que é
democrático, você pode fazer onde você quiser, não te exige nenhum material tão específico. Um ano após o diagnóstico, eu completei minha primeira maratona. Bom, e daí vem uma longa história de mais de 30 anos. Eu corria numa época que não tinha tênis de amortecimento, não tinha relógio de GPS, não tinha chip de cronometragem. A gente terminava as provas, tirava um papelzinho do número e colocava em ordem para eles depois apurarem Olha só. o resultado da prova. E a história, a evolução da corrida no Brasil quase se confunde com a minha história na corrida, né? São 30 anos de diagnóstico e de participação em corrida. Hoje são mais de 100 maratonas, mais de 100 ultramaratonas. Que legal. O que eu vejo na história de vocês é que tem a família envolvida, né? Quer dizer, tem essa motivação que veio da família. Quem sabe não pode ser também uma motivação de quem está nos assistindo, né? Porque quando a gente tem alguém nos incentivando, ou tem alguém que precisa de uma mudança, a gente pode ajudar. Acho que já é um caminho ali para a gente entrar, né? Muito bom. É legal saber também, olha, a Carol é daqui de Taubaté, né, Carol? Onde é o estúdio da Momento Diabetes e a minha cidade natal. E o Emerson Bizan, você nasceu em São Paulo, né, Emerson? Sim, no ABC, em São Bernardo, mas vivi grande parte da minha vida em Mogi das Cruzes, que é pertinho aqui também, né? E hoje eu moro em São Paulo. Legal. Queria que vocês falassem um pouquinho como que é esse preparo para a corrida, né? Você tem uma longa experiência na área da saúde. Você já viu muitos corredores, pessoas treinando que acabaram passando mal por não se preparar, Carol? Bastante, principalmente iniciante. O iniciante que às vezes acha que, não, vamos ali, vamos que eu dou conta, eu consigo. Iniciante, você vai concordar comigo, né? Tem até a autoconsciência, né? Até onde pode chegar. E esse é um dos efeitos normais do esporte, que é você se empolgar, você se motivar e você acaba indo além, às vezes, do que você tem, seu corpo está preparado. Então, esse é um dos cuidados, né? O controle da intensidade. E quando a gente começa, a gente quer correr bastante, né? E agora A gente quer ir ultrapassando. também conhecer os sinais do corpo, né, Anderson? A gente tem que se conhecer. O seu corpo, ele vai dar sinal. Ele vai dar sinal que tem alguma coisa errada ali. Não ir adiante. Não, mas eu já tô no meio dessa prova. Não, assim, eu já quebrei em prova, já quebrei de parar e Quebrar em prova. Beleza. parar em prova. No passado fui fazer um Caminhar. caminhar e não dá. Já fui fazer uma meia ano passado, saí um pouco mais forte, 7 quilômetros. Falei, não dá, quase tomei a carretinha. Aí, quase tomei a carreta. Aí saí de dar uma disfarçada, né? Ai, lesionei. Mentira, não tinha lesionado nada. Tava cansada mesmo, nossa, exigiu muito, né? Sim. É por isso que a gente fala que, além de uma consulta médica para uma avaliação do seu estado clínico, não é nem seu estado de condicionamento. Muitas pessoas chegam em provas, às vezes, não é sem condição física, é sem condição clínica, são doentes e não sabem o processo evolutivo de ganhar uma condição para a prova. Então, a orientação do médico e depois de um educador físico para orientar intensidade, como ele vai atingir as distâncias de forma gradativa e evolutiva é importante. Uhum. Isso é legal, porque a gente não está falando aqui necessariamente de uma pessoa que tem diabetes tem que procurar um profissional, né? É todo mundo, qualquer pessoa que vai fazer uma atividade, como qualquer atividade física, né, Emerson? Mas como a corrida que vai exigir um pouco mais. Costumo dizer o que a pessoa com diabetes precisa fazer é exatamente o que todas as pessoas precisam fazer, que é prática regular de atividade física, controle alimentar e um check-up quase que periódico. O nosso, lógico que é muito mais periódico, a cada refeição a gente faz um controle, mas não é cultural da gente ir ao médico para ver se está tudo bem, para você fazer atividade física. Então, isso é um grande risco. Carol, como que você prepara? Porque você
vira e mexe você sobe num pódio, né. É claro que para fazer uma atividade física a gente não precisa almejar, né, um pódio, a gente pode fazer pelo nosso bem-estar, porque são muitos os benefícios. Eu gosto sempre de colocar metas, não sei vocês, né, quando começaram a correr. Eu quando comecei a correr por obrigação de saúde, né, porque eu já estava ali bem sedentária, eu defini uma provinha por mês, que era para eu ter uma medalhinha ali e me sentir motivada, né. Não é pódio o meu objetivo, mas Carol gosta de subir num pódio, né, Carol? Bom, você tem quantos pódios você já tem? Ai, Letícia, não sei, eu nunca parei até quebrar, nunca. Você só Era corre, só né? vamos, né, vamos. E como que é o seu preparo? Quantas vezes você treina? Ó, a minha planilha são 5 dias por semana, 4 sagradamente eu faço. 4. Aquele um ali, eu escolho um treino ali que é errado, eu sei que tá, mas eu escolho ali uma rodagem mais leve e não faço esse treino, porque tento fazer os 5, mas não é sempre que dá, por conta de rotina de trabalho, estudo, O errado que você fala é não fazer. não poder. Entendi. E Quem não iria, né? aí na semana de prova, geralmente a gente tem a semana mais tranquilo, né, a semana aquele polimento, que é a semana mais tranquilo. Na semana eu tento o quê? Comer melhor, porque eu já como regrado, mas eu tento comer melhor, evitar gordura, evitar, gordura já não, mas evitar ao máximo. Gordura, um dia antes da prova, 1 ou 2 dias, comer bastante carboidrato, é o famoso macarrão pré-prova, né? É o macarrão que adianta, é o macarrão que dá certo. E hidratação, até que a gente estava falando antes também, né? Se batendo papo aqui, hidratação. Fundamental hidratar. Você ir para a prova hidratado, mas não é no dia, é hidratar na semana. Viver hidratado, né? A água é essencial, né? Isso muda para quem tem diabetes, é? Não, é o que eu falei, a recomendação é a mesma, e a gente tem um velocímetro a mais, que é um monitor de glicemia. Então, se a Carol não se alimentou bem, para uma prova, e ela não vai fazer um teste de glicemia para saber como que tá a glicemia dela antes, durante e após a prova. E a gente tem que monitorar isso, porque é uma das nossas referências para saber não só se nossa performance vai estar boa, a nossa saúde vai estar boa. Então, isso acaba deixando a gente um pouquinho mais, direcionado pra suplementação, para alimentação. Mas o que a Carol falou de: "Ah, eu sei que eu faço errado de eliminar um treino". Essa é uma das minhas grandes especialidades e é o que eu percebo isso nas pessoas. Eh, Essa adequação para sua rotina de vida. Quando eu elaboro um plano de treino, eu levo em consideração o tanto que a pessoa trabalha, como são as refeições dessa pessoa, quais as dificuldades logísticas que ela tem. A gente sabe as dificuldades com segurança, com transporte, com lugar para Se banho, comer, a família. Então, eh, às vezes ela abrir mão de um dos treinos ou fazer o mínimo necessário para ir para uma prova, às vezes o custo que ela vai ter para fazer esses treinos que eram planilhados, vai trazer mais benefício para ela e vai trazer mais resultado. Carol, você não tá tão errada. É mais justo também. Isso que é bom, né? Queria falar um pouquinho dos benefícios da corrida, né? Acho que é sempre importante a gente, por mais que saibamos que é importante treinar, que é importante fazer uma atividade física. Carol, você é enfermeira, você tem muita atuação em pronto-socorro, pessoas que já chegam lá no limite, né? Quais são os benefícios da corrida e da atividade física em geral? Eh, eu já trabalhei também tempo em UTI, clínica médica, e que vou só fazer um incremento aqui. O que que eu percebi? Antes pandemia e depois pandemia, porque a pandemia foi um divisor. As pessoas acho que se conscientizaram mais naquele momento e a gente está vendo um maior número de, principalmente pessoas idosas, na academia, na corrida, depois da pandemia, que o pessoal está se cuidando mais. Bom, né? Tá se cuidando mais. E assim, tem um senhor que corre lá na pista de CTI, ele já tem mais de 70 anos. Ele falou o quê? E depois da corrida, ele diminuiu a pressão diabética dele tipo 2, diminuiu a glicemia, pressão controlada, de 4, 5 remédios passou para 1. Olha que lá é um ganho. Diabetes controlou, sono melhora quase 100%, se não falo, me arrisco a falar 100%. Qualidade do sono, depressão, muitas pessoas, já conheço também pessoas que saíram da depressão, melhoraram, curaram depressão por conta da atividade física.
Existe esse movimento da gente ir para as ruas, né, depois da pandemia. Aí aqui em Taubaté, não quero puxar sardinha para o meu lado, para o nosso lado, que somos maioria aqui, né, temos uma visitante aqui também de Atibaia, Carla Prisco, que estará com a gente também aqui no nosso canal. E Taubaté recebeu muitas pessoas nas ruas, isso que é legal, né, a cidade também se adaptar, isso é muito importante. Segurança, né? Então, isso que você está falando é fato. Acho que a gente teve um divisor de águas aí. Lá em São Paulo, você percebeu isso também, Emerson? Muito, muito. Virou febre. Hoje, nosso maior ponto de encontro, a nossa praia, que é a cidade universitária, aos sábados, sem dúvida nenhuma, treinam, não é um evento, treinam 15 mil pessoas no sábado. Então, é fantástico o encontro ali. Ela não tem muito atrativo, não tem um café para vender, não tem uma água de coco. Então, as pessoas vão para correr. Não é legal levar criança, levar cachorro. Então, são 15 mil pessoas treinando das 6 da manhã Incrível, né? ao meio-dia ali, rodando. Parece que é uma prova, só que contínua. Fica ali, você vê o tanto que as pessoas estão vendo de benefício na corrida. Os exercícios são incontestáveis para a saúde, os benefícios que a gente sabe de redução de gordura, melhora da condição cardiovascular, melhora da resistência. Agora, a gente tem visto, é o que eu tenho usado muito e tenho vendido na minha assessoria esportiva, a corrida, ela é transformadora não só fisicamente, mas eu percebo que a pessoa melhora como família, como profissional, como amigo. Muito legal. E Essa parte da corrida. é transformador, então é um dos grandes benefícios da corrida. Que bom que você trouxe esse tema. Eu queria até falar a união das pessoas quando corre, né? Mesmo quem não faz assessoria, como é o caso a Carol faz, participa de uma assessoria, o Emerson tem uma equipe, né? Inclusive uma equipe azul, né? Que a gente fala azul por conta do diabetes, que é a cor do diabetes. Foi a primeira assessoria, não foi, Emerson, no Brasil? Se não é a primeira, é uma das mais importantes. Foi excelente. É uma assessoria de atendimento a pessoas com diabetes? Acredito que sim. Fez 20 anos a nova equipe, esse mês ela faz 20 anos e acabou se tornando uma referência no encontro dos corredores com diabetes, mas nada planejado. Acabou que a gente foi se encontrando, a gente foi trazendo os amigos, a Carlinha que está ali, que vai falar com a gente hoje, acabou se encontrando. Depois vieram as redes sociais e foi ficando cada vez mais fácil de encontrar e fazer eventos e fazer, então. Que era isso que eu queria falar, assim, essa força da união, né? São pessoas que têm como propósito sair do sedentarismo, bater uma meta, experimentar algo novo, cuidar da saúde. E aí esses grupos ajudam, né? Carol, como que é para você participar de uma assessoria? O que te motiva? Você prefere correr sozinha? Você prefere correr numa assessoria, num grupo? Como é que é o seu? Grupo faz toda a diferença. Em grupo faz muita diferença. É um ali puxando o outro, é um dando apoio para o outro o tempo todo. Às vezes a gente diminui um pouco o ritmo. O amigo vai, o colega vai, não, vamos, o colega vai, vamos. E a gente também incentivando, não faz toda a diferença. E a competitividade, que vocês não têm para discutir ali, acaba. Aquela tipo, hoje, hein? Né? Daí depois no outro dia, daí você também. Tiração de sarro é com a Carol mesmo. Vai ser gostoso quando a gente se encontra também nas provas, né? Acho que para quem ainda não corre e pode não imaginar o que é esse momento de prova, porque parece que é a mesma coisa que um treino, mas a prova a gente está ali comemorando todo aquele treino que a gente fez. Não deixa de ser um treino, né? O Emerson sempre fala isso para mim, a prova já é um treino, né? Para tranquilizar os alunos, eu peço que eles vão para a prova como se fosse um treino, mas incontestavelmente é difícil segurar. No dia da prova, você quer superar os seus limites naturalmente, você se motiva com o ambiente, só de colocar um número de peito, você sente você brinca de atleta ali, né? Então é muito legal você testar os seus limites, e isso é mágico no dia da corrida. E ser premiado com uma medalha no final de uma atividade é muito legal. Ter a medalha, Né? Aquela adrenalina de ter a medalha e tem mais uma coisa que a gente ganha também, né, Carol? bananas.
Prova tem banana? Ó, tem uma imagem muito emblemática de uma prova que, para quem está começando, né, a gente experiencia a prova de um jeito totalmente diferente de vocês que já estão na estrada há algum tempo. Não sei se a Carol vai lembrar dessa cena, mas quando a gente está fazendo a primeira, a segunda prova, a gente está querendo desistir. E porque tá todo mundo te passando, sabe, Fê? A Fernanda tá aqui com a gente também, a nossa voz do além, né, Fernanda? Você tá aí? Fernanda vai correr a primeira prova na Maratona do Rio de Janeiro. Pois bem, tem um momento que a gente, não sei se você vai lembrar disso, se a sua foi assim, mas que a gente quer desistir e falta muito pouco, né? Eu acho que sempre acontece, mas as primeiras, ou a primeira, ela é muito intensa. Por quê? Porque dá muita raiva da gente mesmo, de querer desistir ali no finalzinho. E tem uma cena muito emblemática, Carol, de você que já tinha chegado, sei lá quantos minutos, uns 10, uns 20, que isso é muito tempo numa corrida, você volta pela parte lateral da prova para resgatar uma das nossas amigas. Você lembra disso? Lembro. Que mágica é isso? Por que você fez isso? Por que você voltou para correr aquele finalzinho? Não, para incentivar, a gente faz isso, né? A gente pega, a gente acolhe, né? A gente vê que às vezes o colega tá lá, é o que você falou, pensando em desistir. E assim, eu não sei se você conta, quando a gente vê o pórtico, eu não sei se dá motivação ou se a gente, ai, gente, tem que correr mais até ali. Isso. E assim, e aí a gente vê que o colega tá tentando desistir, não, vamos lá, vamos buscar, calma aí. Isso foi instinto de enfermeira, foi instinto de corredora, de mãe. Aí de mãe, né? Eu acho que eu falo, eu falo que eu sou aquela patona que fica com os patinhos aqui debaixo do braço. E eu faço isso direto, às vezes sai corrida nos longão, o pessoal tá sem água, eu levo lá pro pessoal, não, vai tomar água, vai tomar, sabe? Eu sou aquela pata que coloca os patinhos tudo de badalo, tudo estilo de mãe, né? Que legal. Isso a profissão fala ali, tá? Também. Que legal. Temos aqui dois profissionais de saúde, corredores, maratonistas. Emerson, você tem esse instinto também? Olha, eu não sou um dos primeiros a chegar, né? Eu não sou um cara muito rápido, né? E confesso que chega a ser desesperador quando meus alunos rápidos voltam me buscar, que eu já tô no meu limite, e eles chegam e falam: vamos lá, professor, vamos falar, pelo amor de Deus. Eu só quero chegar. Então, O que acontece também com o professor, com o treinador. eu não sou um super-herói. É normal, acho que você testar os seus limites é muito legal, e quando você tem o apoio, ajuda ali, você desenvolve esse espírito de equipe, que é uma das, das transformações do esporte de equipe, né? E quando a gente fala equipe, até quem treina sozinho, né? Vai sentir isso no dia da corrida. Bom, para a gente finalizando essa gravação, essa nossa conversa, que é para incentivar as pessoas a irem para o esporte, hoje nós falamos aqui de corrida, mas encontrem um esporte que vocês queiram fazer, né? Encontrem um motivo ou motivação para que vocês possam realmente praticar atividade física de forma regular. Queria que vocês deixassem uma mensagem para esse start, para os nossos ouvintes, olheiros e futuros, talvez, corredores. Emerson. Eu acho que o segredo é exatamente esse: você escolher o esporte que mais te agrade, colocar no seu caminho e não depender de uma logística. Primeiro eu vou para casa, depois eu vou para academia, que dá errado. Você tem que já colocar no meio do caminho do trabalho, eu passo na academia e depois eu vou para casa, para tentar deixar a roupa planejada, já a comida que você vai fazer pré-treino, para tudo começar a se tornar rotina. É muito difícil, Lê. Eu já tenho mais de 100 maratonas e é difícil para mim, no horário que eu teria para descansar e não fazer nada, é o horário que eu tenho para treinar. Então, não é fácil, mas o efeito, a hora que você termina a atividade, é muito gostoso. É bom ouvir isso, né, de alguém que está há longo tempo na estrada e é profissional de educação física e lida com isso no dia a dia, saber que também tem esses momentos, né. Obrigada, Emerson. Carol, que mensagem você pode deixar? Por Eu favor. vou, né, igual eu falo, a corrida é o individual mais coletivo que tem.
colocar um tênis no pé é o ideal mais coletivo que tem. A gente faz uma família ali, é colocar um tênis no pé. E para quem está começando, não é sobre tempo, ai, a pessoa corre rápido, não. Esquece tempo, esquece pace, esquece, eu não corro rápido, não. O importante é, coloca o tênis no pé, vai no seu tempo, mas vai, sai do sofá e vai. Que assim, a qualidade de vida vai subir de uma maneira sensacional, sem dúvida. E você vai encontrar pessoas incríveis, como essas que estão na minha frente, aqui nos bastidores e aqui no canal que você vai conhecer. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Emerson. Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós não falamos sobre os mitos do diabetes, porque nós teremos mais 2 vídeos sobre este mesmo tema e você vai conferir lá. Então fique com a gente, porque teremos mais conversa ao longo desse mês. Até mais, obrigada.